Hoje eu vou fazer um videozinho para trazer algumas consciências para vocês. E esse vídeo eu vou postar tanto no YouTube quanto no Instagram, porque no YouTube tem a oportunidade de você acelerar o vídeo, né? Então hoje eu quero falar sobre tratamentos, sobre nossos julgamentos que limitam a qualidade do tratamento que a gente está recebendo. E como seria, né, se nós deixássemos o orgulho de lado e eliminássemos todos os julgamentos, todas as expectativas, todas as separações, todas as rejeições sobre determinado tratamento, sobre determinada terapia? Por que julgamentos? Por que eu falo tanto de julgamentos? Porque os julgamentos, as expectativas, elas limitam. Então, quando você cria um ponto de vista fixo, então, por exemplo, tal terapia não funciona. Eu não acredito em tal terapia. Você fecha as portas do universo para você receber do universo toda a contribuição. Então, pode ser que uma terapia não seja melhor para você, mas você, por algum motivo, adquiriu aquela terapia, aquele tratamento. E quando você fica em julgamento, fica com um ponto de vista fixo, o que acontece? Você tende a não receber a contribuição que seria realmente daquele tratamento, daquela terapia. Por exemplo, medicina convencional. Eu, Lauren, não gosto de medicina convencional, já usei muito, já aplico também, já apliquei por muito tempo, hoje eu associo. Mas se eu estiver fechada, nem mesmo um tratamento, um antibiótico que eu considere milagroso, ele não vai funcionar. Porque eu estou fechado a receber toda a contribuição que aquele medicamento, ou aquela terapia, ou aquele tratamento está disponibilizando para mim. Quando a gente fala sobre terapias holísticas e outros tratamentos que têm muito mais julgamentos, muitas vezes são julgamentos que nem você criou, você comprou de outras pessoas. Como seria se você, sendo você, realmente tivesse seus pontos de vista sobre aquele tratamento ou aquela terapia? Como seria se você deixasse de lado o seu orgulho, eliminasse todos os julgamentos e expectativas e escolhesse, sentisse no seu coração o chamado para tal tratamento, inclusive para o seu animal? Como seria se eu deixasse o meu orgulho de lado, os meus julgamentos e expectativas sobre vários tratamentos e realmente recebesse do universo as infinitas possibilidades para eu atingir a regressão de determinada doença do meu animal? Como seria se eu deixasse de lado esses julgamentos e recebesse todas as oportunidades do universo para alcançar a regressão da minha doença? Muitas vezes nós não temos a regressão das doenças porque nós escolhemos não ter as regressões das doenças. Porque nós colocamos empecilhos, colocamos obstáculos, que são os julgamentos, que são os pontos de vista fixos. Então, um exemplo, câncer não tem cura. E eu adquiri câncer. Eu não vou me curar. Eu não vou ter a remissão completa, a total retirada dessa doença da minha vida, da minha existência, porque eu tenho esse ponto de vista fixo. E isso me fecha todas as oportunidades. Então, pode ser que uma outra terapia, um outro tratamento poderia me trazer uma grande resolução desse problema, dessa doença que fosse. Só que eu sou orgulhosa, eu sou orgulhoso e tenho muitos julgamentos. Então, como seria se nós nos abríssemos realmente para receber toda a contribuição de tudo e de todos? Tudo que impede que você venha à tona com total facilidade. Vamos, por favor, destruir, descriar, desfazer disso agora, por favor? É só responder sim ou não. Escolha, respire, se acalme, esteja atento a esse vídeo. O que mais podemos falar sobre isso? Muitas vezes os nossos animais pegam doenças que são nossas. Então, como seria se eu deixasse todos os julgamentos sobre qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de terapia, e assumisse que, ok, será que é tão ruim assim? O que de errado, o que de pior pode acontecer? Sinta no seu coração o chamado da terapia, sinta no seu coração o chamado do tratamento. Pergunte, faça perguntas ao universo, não tenha vergonha. Ai, pelo amor de Deus, não vou fazer tal terapia, não vou fazer tal tratamento por conta da minha religião, por conta da minha família, por conta disso, porque... Escolha, você quer continuar nessa porcaria que você está vivendo ou você quer
Viver a partir dos seus pontos de vista, daquilo que você realmente acredita, e não do que você comprou da tua família ou do que você comprou da tua religião. Como seria se você realmente aparecesse? Como seria se você sendo você, realmente fizesse as escolhas a partir do que você realmente quer, não do que os outros acreditam, do que os outros querem? Não se limite no que os outros vão julgar, no que os outros vão falar. Você escolhe o destino da sua vida. Você escolhe o destino do seu animalzinho. Ele também escolhe, mas você influencia muito. Então, como seria se estivéssemos mais abertos às oportunidades do universo para aceitarmos e recebermos as consciências de tudo e todos, inclusive das doenças? Porque muitas vezes as doenças são passadas de pessoa para animal, por questão energética, e essas doenças não são ruins, elas trazem consciência. Que consciência está presente aqui que eu não estou percebendo? E muitas vezes a gente não consegue regredir uma doença porque a gente está com tanto ponto de vista fixo e a gente quer defender, ou evitar alguma coisa, evitar que realmente, nossa, isso seja contribuição e eu tenha que me sentir um lixo porque eu fui contra isso. Ou que eu tenha que assumir que eu estava errada. Qual que é o problema de estar errado? Não existe certo e errado. E se não fosse sobre estar certo, ou se não fosse sobre estar errado, mas sobre ser contribuição? A contribuição para cada ser é diferente. E se fosse também, se não fosse sobre ser caro ou barato, mas se fosse sobre escolha? Porque a partir do momento que você escolhe, você cocria. E você abre as infinitas possibilidades, as portas para as infinitas possibilidades virem até você. E a melhor, a mais questão de vibração, né? Então eu estou vibrando uma certa energia, aquela terapia vai vir para mim na mesma vibração, aquilo que eu preciso naquele momento. Por isso que muitas vezes pode ter que repetir algumas terapias, no caso de terapias integrativas, tratamentos holísticos. Muitas vezes tem que trocar para outro tipo de terapia, tratamento, e muitas vezes, a maioria das vezes, são associados, não é só uma terapia, não é só um tratamento que vai resolver as coisas. Cada terapia, cada tratamento age de uma forma, e por isso que as terapias integrativas normalmente não agem sozinhas. Também precisam da medicina convencional para a questão de equilíbrio do corpo físico. As terapias holísticas, as terapias integrativas, elas vão trabalhar com todos os corpos. Então, emocional, mental, energético, espiritual e o físico. Mas o físico a gente sabe que incomoda. Então, as dores são muito fortes. Se a dor emocional já é forte, imagina a dor física. Então, por isso que a gente associa. Pode ser que não fique com tratamento físico para sempre, apenas com energético, ou integrativo, com o holístico. Mas isso depende de paciente para paciente e também depende do que eles querem mostrar com determinada doença, depende das nossas escolhas. Eu e meus animais não mexemos mais com tratamentos convencionais, hoje a gente se trata com outras coisas, não aceitamos, e eles também falam em comunicação intuitiva que não gostam, mas isso é nossa escolha. Mas claro, em alguns momentos eu tenho que ir para a medicina convencional, tomar um remédio aqui, um remédio ali, para coisas que realmente não tem como só a terapia energética, a terapia holística, a terapia integrativa dar conta de uma coisa tão rápido. Elas normalmente são mais demoradas, porque elas são mais profundas. Então, como seria, né? Se a gente deixasse de julgar, se a gente deixasse de ser orgulhoso e realmente abrisse as portas para mudar a nossa vida. Você escolhe a sua realidade, você cocria a sua realidade através dos seus pontos de vista. Então, como seria eu escolher sair dessa porcaria, dessa situação, deixar de defender o que eu estiver defendendo, que ainda mantém essa situação na minha vida, ou assumir que eu estou evitando algo e o que é esse algo que eu estou evitando que ainda mantém essa situação na minha vida? Muitas vezes estamos evitando a consciência que aquela situação está trazendo. Ou estamos defendendo pontos de vista fixos, julgamentos. Estamos sendo orgulhosos e não atingimos a regressão da doença como queríamos. Então, é um vídeo mais curtinho, queria falar muito mais, mas obrigada por estar assistindo e espero que esse vídeo ajude pelo menos uma única pessoinha, um único animal, uma única plantinha, o que for. Gratidão!